Olá, querido estudante. Agora nós vamos resolver uma questão de alto nível da Academia da Força Aérea. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site fisicacomdouglas.com. Agora vem comigo para a gente aprender mais essa. Vamos à leitura do enunciado. A partícula 1, no ponto A, sofre uma colisão perfeitamente elástica e faz com que a partícula 2, que estava inicialmente em repouso, percorra sobre a superfície a trajetória A, B, M, C, D, conforme a figura a seguir. Vamos ver a figura. Então, a partícula 1 vai colidir com 2 e vai fazer a partícula 2 subir e vai percorrer toda esta trajetória até colidir, olha lá o final, com a partícula 3. O trecho BMC, este pedaço aqui, é um arco de circunferência, cujo raio vale 1 metro. Ao passar sobre o ponto M, a partícula 2 está na iminência de perder o contato com a superfície. Então ela passa aqui, mas descolando. Certo, até aí tudo bem. Cadê? A energia mecânica perdida devido ao atrito. Então temos atrito aí. Pela partícula 2, ao longo do trecho ABM, é exatamente igual àquela que ela perde no trecho MCD. Ótimo. No ponto D, a partícula 2 sofre outra colisão. Então, nós vamos ter uma outra colisão perfeitamente elástica com a partícula 3. Esta partícula 3 está em repouso. As partículas 1 e 3, então a primeira e a última, possuem a mesma massa, sendo a massa de cada uma delas o dobro desta partícula 2. Douglas, então vamos dizer aqui que M1 é o mesmo que M3. Mas eu vou dizer que a nossa massa M2 vale um certo M. Isso quer dizer que o M1 e o M3 vão ser o dobro, 2M. Então, desta maneira, eu consigo estar de acordo com o enunciado. Então, 1 e 3 possuem a mesma massa, sendo a massa de cada uma delas o dobro da massa da partícula 2. Então, se eu chamo M2 de M, o M1 e o M3 serão 2M. A velocidade da partícula 1, imediatamente antes da colisão aqui no ponto A, era de 6 metros por segundo. Então, eu sei que aqui vinha com 6 metros por segundo. A gravidade é constante e igual a g. Na prova da AFA, se considera que o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é fornecido no início da prova. Certo, aqui está bem. Desprezando a resistência do ar, a velocidade da partícula 3, depois da colisão, lá no ponto D, será igual a quanto? Opções: A, 3 metros por segundo, B, 4 metros por segundo, C, 5 metros por segundo ou D, 6 metros por segundo. Douglas, eu não sei nem sequer por onde começar. Agora, nós vamos com calma, analisando cada etapa do problema. A começar pela colisão entre as partículas 1 e 2. Essa questão vai ser comprida, mas a gente vai conseguir resolver. Eu coloquei aqui aquela primeira parte, ó. No ponto A vai haver a colisão entre a partícula 1 e a 2. A gente já sabe que a massa da 1 é 2m, enquanto que a massa da 2 é m. A gente já havia visto isso. A velocidade com que a 1 chega, disse o enunciado para a gente, que era de 6 metros por segundo. Como é que a gente vai descobrir as velocidades após a colisão?
Lembrando da conservação da quantidade de movimento que ocorre em todas as colisões, né, como neste caso, e também da história do coeficiente de elasticidade ou coeficiente de restituição. Quando a colisão é perfeitamente elástica, este coeficiente vale 1. Douglas, e o que é este coeficiente de elasticidade? Ele vai ser a razão entre a velocidade no afastamento, que eu vou dizer que é v2' menos v1', eu não sei quanto eles valem, dividido pela velocidade que havia na aproximação, que é v1 menos v2. Douglas, eu notei que você colocou v2 menos v1 em cima e v1 menos v2 embaixo. Por que razão a gente faz assim? Numa colisão em uma única direção, se fosse bidimensional ia ser um pouco mais problemático, mas numa única direção você pode sempre usar esta dica. Se em cima você escrever v2 menos v1 no afastamento, embaixo você deve escrever v1 menos v2. Por quê? Porque a aproximação e o afastamento são coisas contrárias, por isso acabam tendo sinais contrários. E se eu dividisse uma coisa com sinal diferente da outra, não tinha como dar 1. Concorda comigo? Um positivo dividido por um negativo não dá positivo. Por essa razão, a gente coloca v2' menos v1' em cima e v1 menos v2 embaixo. Douglas, eu quero colocar v1 menos v2 em cima. Não tem problema, desde que embaixo você faça a troca. Mas em cima, na definição, é o depois, é o afastamento. E embaixo, na definição, é o antes. Agora vamos colocar os valores. Vamos ao trabalho braçal. M1 é igual a 2Mzão. V1', eu não sei quanto vale, né? M2 é o Mzão. V2', não sei quanto vale. M1, 2Mzão. E V1, a gente já viu que vale 6 metros por segundo, foi dado. Mais M2, que é Mzão, vezes a velocidade V2, que é 0 antes da colisão. Ótimo! Agora, a diferença entre V2' e V1', não sei nenhum nem outro, mas eu sei quanto é que vale V1, que é 6, e V2, que é 0. Passa para lá multiplicando, que vai ficar conforme aqui embaixo. Ajustei a expressão 2V1' mais V2' vai ser igual a 2 vezes 6, 12. E aqui embaixo, V2' menos V1' é igual a 6. O que eu fiz? Troquei o sinal aqui embaixo. Ó. Eu inverti V2 menos V1, coloquei V1 menos V2. Como eu troquei o sinal de um lado da expressão, eu troco do outro. Virou menos 6. Somei os dois termos, o de cima e o de baixo, cancelei V2' com V2' e fiquei com 3V1' igual a 12, somado com menos 6, são 6. Se 3V1' é igual a 6V1' vale 2. Se o V1' vale 2, 2 vezes 2 são 4. 4 mais V2' são 12. V2' vale 8. Então eu já sei com que velocidade esta segunda bola vai subir o nosso objeto, né? Nosso relevo da figura. A respeito do ponto mais alto, a gente tem algumas coisas a considerar. Observe que é uma trajetória curva, então é necessário que haja uma força resultante. É necessário uma força resultante para uma trajetória curva? Sim, mas você deve ter uma resultante, neste caso, apontando para o centro, a tal da centrípeta. Para que haja uma resultante centrípeta, a força-peso deve ter uma intensidade maior do que a normal. A nossa resultante centrípeta será a intensidade da força-peso menos a intensidade da força normal neste ponto. Douglas, mas tem atrito. Calma, o atrito aqui está na direção tangencial e não na direção centrípeta. Então, por enquanto, ele não vai ter importância. A gente está analisando a resultante que aponta na direção do centro, que seria a força-peso menos a normal. Esta resultante centrípeta, a gente sabe que é igual a m vezes a velocidade
ao quadrado sobre o raio. Esta é a expressão para a resultante centrípeta. Agora, a gente precisa saber uma coisa. O que significa perder o contato? Perder o contato significa deixar de existir a força de contato. Quem é a força de contato? É a tal da força normal. Então, quando ele está na iminência de perder o contato, a força normal tende a zero. Ou seja, a resultante centrípeta fica sendo apenas a força-peso. E com os dados que a gente tem, como o raio, a gente consegue encontrar o valor da velocidade. Substituindo o que é conhecido, a gente colocou aqui o peso é mg, vai acabar cancelando m com m, a gravidade vale 10, o raio da trajetória vale 1, passo 1 para lá, Vm ao quadrado vale 10. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, a velocidade que vai apresentar lá no ponto mais alto é a raiz quadrada de 10 metros por segundo. Vamos agora averiguar quanto de energia mecânica este objeto tem no ponto A e quanto de energia mecânica ele vai ter no ponto mais alto. Pelo que disse o enunciado, o fato de existir atrito significa que vai ser diferente o valor em A e o valor em M. E se esses valores serão diferentes, e essa diferença corresponde ao trabalho efetuado pelo atrito. Agora nós vamos trabalhar com energia. A energia mecânica que se tem aqui, dessa partícula 2 no ponto A, é apenas cinética. Nós adotamos como altura zero aqui este nível. Então nós vamos colocar mv ao quadrado sobre 2. A velocidade vale 8, então a gente vai ficar 8 ao quadrado, 64, dividido por 2, 32. A energia mecânica lá em cima vai ser tanto devido à cinética quanto ao potencial gravitacional. Observe que a velocidade lá em cima, já vimos que é a raiz quadrada de 10, e a altura, que vai ser de 2 metros. Pelo desenho a gente vê que a altura vale 2 metros ali. Legal, então mv ao quadrado sobre 2 mais mgh. Fazendo as contas, nós vamos ver que ali existe m vezes 25. Douglas, o que isso quer dizer? Que houve uma redução de m vezes 7. Como assim? Quanto é que são 32 menos 25? 7. E olha o que disse para a gente o enunciado. De acordo com o enunciado, essa parte é importantíssima. A energia mecânica perdida devido ao atrito ao longo do primeiro trecho é exatamente igual àquela que ela perde no segundo trecho. Então, isso aqui é o que vai ajudar a resolver o nosso problema. Vamos voltar para cá. Volta para cá. A gente viu, então, que se diminuiu m vezes 7, vai diminuir também m vezes 7 dali para cá. Ali para quando ele estiver naquela posição D, com uma certa velocidade Vd. Mas observe que ali ela só tem energia cinética, voltou ao nível zero, não tem mais gravitacional. Então, mv ao quadrado sobre 2 vai ser, quanto é que dá 25 menos 7? 18. Então, mv ao quadrado sobre 2 vai ser m vezes 18. Vamos agora à conta. Cancelamos m com m, o 2 vai subir. 2 vezes 18 são 36. Então, Vd ao quadrado vale 36. E eu já aprendi que a raiz quadrada de 36 vale 6. Então, a velocidade vai ser de 6 metros por segundo quando a partícula 2 chegar ali embaixo. Mas esta partícula ainda vai colidir com a partícula 3. E o problema que era a velocidade desta partícula 3. Quanta mão de obra! Mas vem comigo.
A colisão entre as partículas 2 e 3 vai ter o mesmo esquema de resolução da colisão entre as partículas 1 e 2. Nós vamos conservar a quantidade de movimento e nós vamos colocar o coeficiente de restituição ou elasticidade igual a 1. Não se esqueça de que o afastamento é a diferença entre as velocidades depois da colisão e a aproximação é a diferença entre as velocidades antes da colisão. Mas cuidado, se você colocou 3 e 2 em cima, embaixo coloque 2 e 3, sempre trocando a ordem, como a gente havia mencionado. Substituindo então os valores conhecidos, m, 2m, m, aqui vai dar 0, porque a velocidade antes era 0. Eu não sei V2' nem V3', mas eu sei o V2 e o V3. Fizemos isto, vamos agora à substituição aqui no coeficiente de elasticidade. V3' menos V2' dividido por 6 menos 0 é igual a 1. Então, V3' menos V2' vai ser igual a 6. Continuando, vamos cancelar as massas que estão aqui presentes. Fantástico. E vai ficar V2' mais 2 vezes V3' vai ser igual a 6. Aqui embaixo, ó, ao invés de colocar V3' menos V2', eu coloquei menos V2' mais V3'. Não mudei nada. Igual a 6. Perfeito. Agora, nós vamos somar tudo que está de um lado. Este cancela com este, não é? E aqui sobramos 3V3' vai ser igual a 12. Se 3V3' é 12, é porque este V3' vale 4. E é esta a resposta da questão. Essa questão não é difícil, ela é trabalhosa. Você trabalha 2 vezes com equações, além de ter de trabalhar com dinâmica do movimento circular e cálculos de energia. Este 4 metros por segundo corresponde a que valor, aliás, a que opção correta? A opção B de bola. Então, a nossa resposta para este problema, a velocidade com que a partícula 3 vai sair após a colisão, o empurrão que o 2 vai dar nela, tem o valor de 4 metros por segundo. Gostou da resolução? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site fisicacomdouglas.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.